Então bora, gente, vamos falar aqui de dois casos reais, tá? Que eu peguei de exames de pacientes, então, que realizaram já seus tratamentos aqui na clínica e vou mostrar para vocês como é que eu realizo os processos de fixação dentária sem enxertos ósseos, tá? Primeiro eu vou falar de um caso de um paciente que tenha bastante volume, tá? Que ele tenha as melhores condições para poder realizar o tratamento, tá? Então vamos pegar esse caso, uma paciente do sexo feminino, tá? Apresentava apenas 4 dentes, os 4 dentes sem condições de dar para ela qualquer tipo de prótese que fosse minimamente efetiva para poder mastigar, comer, sorrir, se sentir bem, tá? Então o que a gente decidiu? A gente decidiu então fazer uma fixação sem enxertos ósseos, tá? Mas como que a gente fez? Então olha lá como é que a gente pensa hoje, tá? Quando o paciente apresenta, na tomografia dele, ele apresenta esse trapézio aqui, ó, de forma bastante larga, como vocês estão vendo aqui está o nariz, tá? E aqui tem esse trapézio mais largo. Isso aqui é uma condição que nos faz levar a fazer um processo de fixação que a gente chama de fixação padrão, que é o quê? Nós utilizamos então uma estratégia de 4 implantes colocados de forma estratégica e dentro de uma técnica, que é a técnica de fixação sem enxertos ósseos, tá? Por que sem enxertos? Porque a gente não precisa enxertar o osso aqui atrás para fazer a colocação da prótese. A gente utiliza exatamente o osso desse trapézio para colocar os implantes de uma forma estratégica, os dois do meio são mais retos e os dois laterais são implantes maiores e curvos, que esse é uma das curvos não, perdão, e angulados, que são exatamente um dos grandes segredos da técnica, tá? E essa é uma técnica que nos traz hoje um índice de sucesso absurdo, tá? A gente está em mais de 98% de sucesso, é uma cirurgia só e nos possibilita fazer a bendita da carga imediata, que é a questão de colocação dos dentes fixos em 5 dias. Ok? Então, essa aqui é uma situação que talvez 90% de vocês que estão me assistindo tem. É essa situação aqui, ok? Bom, de vez em quando cai aqui para a clínica, né? Aqui eu mostrando então o processo de fixação sobre os 4 implantes, ok? De vez em quando cai aqui para a clínica essa situação. Um paciente que já tem, né, um processo muito grande de reabsorção, né? Osso extremamente baixinho na região anterior, né? Então a formação daquele trapézio, ele já é um trapézio, depois eu vou mostrar para vocês, ele já é um trapézio muito menor, né? Eu só tenho o osso basicamente embaixo do nariz. Então o que a grande maioria dos dentistas oferece nessa situação? Oferece para o paciente fazer enxertos na região aqui do que a gente chama de seio maxilar, tá? Então o paciente faz essa cirurgia. O que eu acho de problema nisso aqui? Vários, tá? Primeira coisa, quando você realiza o processo de enxerto, você precisa aguardar no mínimo 6 meses para executar a segunda cirurgia, que seria exatamente o quê? A colocação dos implantes. E notem que nessa situação aqui, normalmente os dentistas utilizam 6 implantes para poder fazer o processo de fixação. Então, além de passar por 2 cirurgias, ainda tem que passar por mais implantes. Isso é aumento de custo e isso também é maior dificuldade de higienização da prótese depois, tá? Por que eu acredito na minha técnica hoje de fixação sem enxertos? Porque vocês vão ver que dentro da minha técnica, o que eu faço? Dentro desse pequeno trapézio embaixo do nariz, o que eu faço? Eu centralizo os 2 implantes retos, como a gente normalmente faz, e o que a gente faz então para evitar os enxertos na área posterior? A gente faz então o que a gente chama de implantes zigomáticos, né? São implantes feitos no mesmo procedimento, tá? Eles são implantes mais longos, em que eles fazem o travamento dele no osso nativo do paciente. Então o que ocorre, gente? Olha só, é uma cirurgia só, colocação de implantes em osso nativo do paciente, não é osso enxertado, então é um osso extremamente confiável. E a gente tem aqui uma fixação absurda desses implantes a tal ponto que a gente consegue fazer a fixação dos dentes em 5 dias, inclusive nessa situação aqui. E aqui o paciente fez uma cirurgia, foi feito todo o tratamento em 5 dias e a gente já conseguiu fazer o processo de colocação dos dentes fixos no paciente em 5 dias. Significa que o paciente não precisa utilizar uma dentadura móvel, provisória, o paciente não precisa ficar sem dentes. Então esse é o meu porquê hoje de conseguir escolher essas técnicas de fixação sem enxerto como a minha preferida.
ok? Hoje eu não utilizo enxertos no meu consultório para praticamente nenhum caso. São menos de 1% dos casos hoje onde eu faço indicação, e quando tem indicação de enxertos não sou eu que realizo, eu encaminho para um colega que é um grande especialista em enxertos e eu só mando para ele quando realmente é absolutamente necessário. Para pacientes que já perderam todos os dentes, eu posso te dizer, nenhum dos pacientes precisa de enxerto. 100% dos pacientes hoje que já perderam todos os seus dentes, a gente consegue realizar os processos de fixação sem enxertos ósseos, como vocês acabaram de ver aqui.